Olá, obrigado por estar aqui mais uma vez em um Godcast. Hoje falaremos um pouquinho sobre andar na luz. O que significa andar na luz? É possível andar na luz? O que eu faço? Como eu faço para andar na luz? Primeiramente vamos ao texto bíblico que está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assim como nosso irmão Paulo uma vez escreveu, ó profundidade das riquezas, eu quero convidar você que nos ouve, nosso querido irmão em Cristo, a mergulhar a uma camada um pouco mais profunda da interpretação bíblica dessa passagem. Vamos nos aprofundar sobre o que significa andar na luz, mas se andarmos na luz. No primeiro nível de compreensão, é muito comum ouvirmos isto que eu vou falar agora e não está errado, está certo, mas há algo a mais que eu quero que você preste atenção até o final do vídeo para pegar junto com a gente. O primeiro entendimento é andar na luz. Eu tenho que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não faz mal para ninguém, que não atrapalha a vida de ninguém. A gente muitas das vezes vê esse texto como andar na luz, como Ele na luz está, não estou devendo nada para ninguém, não tenho que esconder nada de ninguém. Isso é correto, isso é muito bom e desejo de coração que todos nós consigamos viver desta maneira, desta forma. Mas há algo a mais, e agora você vai precisar entrar na atmosfera, na dimensão do Espírito para compreender o que vamos dizer aqui. Não porque somos mais espirituais ou mais capacitados, mas venha comigo em oração nesse entendimento, mas se andarmos na luz. Agora lembre-se que no livro de João, o mesmo autor, só que agora não é uma carta de João, é o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que, falando sobre Cristo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele, agora redobre sua atenção, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, muito bem, o que é a luz? Então, a luz é o Senhor, a luz é o próprio Senhor. A luz também é a emanação do Deus invisível para o campo da realidade, se tornando visível, e o que a Apocalipse vai chamar de a fiel testemunha, a prova inegável de sua existência, o Espírito, o Pai que veio para resgatar seus filhos em Cristo, em um homem chamado Yeshua, habitou plenamente todo o Espírito da divindade. Agora lá em 1 João de novo diz que se andarmos na luz. Então o que é andar na luz? Não é só fazer tudo certinho, pagar seus impostos, não prejudicar ninguém. Andar na luz é andar no Espírito, assim como está escrito em Romanos também, ser guiado pelo Espírito, aqueles que não são mais guiados pela carne, mas segundo o Espírito. Existem coisas que não dá mais para discernir na carne, apenas de forma espiritual. É de forma espiritual que eu faço o discernimento daquilo que é espiritual. Então, andar na luz não é só ser direito, correto, mas é andar em verdade em Deus, que é o adjetivo do Senhor, do soberano, do Espírito. O Senhor, O Senhor é Deus. O Senhor é a luz. O Senhor é Pai e não o Pai. O Senhor é Filho e não o Filho. Só existe um Deus. Ele é o Espírito que estava lá e que veio para resgatar os seus filhos, que encarnou, não é reencarnação, ele encarnou, ele deu a vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, como eu ando na luz? Quando eu ando em união com Cristo, que foi o homem plenamente habitado pelo Espírito, o primeiro a ser plenamente habitado e
controlado pelo Espírito, ao ponto de que Deus, ou seja, o Espírito que nele habitava, exalta esse ser humano e coloca ele em união perpétua com o Espírito. Esse é o verdadeiro convite do Evangelho, para você ser amigo de Deus, para você se tornar um com Ele, deixar de ser apenas criatura e se tornar um verdadeiro filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ok? Então, quando eu ando na luz, eu ando guiado pelo Espírito. Porque Yeshua, ele era plenamente guiado pelo Espírito, como ele na luz está. Esse ele pode ser tanto Yeshua, o homem, Yeshua, como ele na luz está, ou seja, Yeshua está na luz, que é o Senhor, e a luz está em Yeshua, e isso não se separa, e só há um Deus. Ele habitou em um homem e se uniu a esse homem, iniciando a redenção tanto dos homens quanto dos anjos, para que debaixo dos céus e da terra todo joelho se dobre e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podia ser Deus poderoso, Deus justo, Deus que cura, Deus que salva, mas Deus Pai é uma característica de Deus, não é uma pessoa de Deus, não é Deus o Pai, é Deus Pai, ou seja, o Deus que revelou o seu amor vindo até nós, vindo em um Filho. E esse é o verdadeiro convite do Evangelho, para que você deixe o Espírito de Deus, ou seja, Deus, porque Deus é Espírito, o Senhor te controlar ao ponto que você se torne um com Ele e viva a vida dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque quando eu falo de Cristo, eu falo de um ser humano que se entregou por completo e se uniu à divindade, se tornou um com o Senhor. Esse é o verdadeiro convite do Evangelho. Lá em Salmos, para completar, falando ainda de luz, Salmo 27, olha só: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, a luz e a salvação, ela provém de uma fonte só, que é o Senhor. Ele é a força da vida dos homens, assim como lá, acabamos de ler lá em João. E a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lá em nos Salmos que a gente acabou de ler, Salmo 27, vai dizer que o Senhor é a força da minha vida. Essa luz, o Senhor, ele é a força da vida dos homens. E para encerrar, eu quero que você reflita em Isaías 45. Isso aqui eu vou deixar como uma palhinha para um outro momento, um outro vídeo, ok? Diz assim: anunciai, Isaías 45, 21. Anunciai, trazei as vossas provas e razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo proclamou? Porventura não o fiz eu, Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não existe outro além de mim. Olhai para a minha pessoa e sede salvos vós. Ou seja, o Espírito se tornou uma pessoa. Por isso que os três que testificam no céu testificam sobre uma pessoa. Então não são três pessoas testificando, são três testemunhos a respeito de uma pessoa. E da mesma forma na terra, são três testemunhos, três provas, três evidências, três holofotes que apontam apenas para uma pessoa. Olhai para a minha pessoa e sede salvos vós. Ele é a prova imutável e ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus, não porque é um segundo que Deus mandou, não, porque ele mesmo se tornou esse Cordeiro. Por isso que é Cordeiro com C maiúsculo, para dizer que é mais um nome, mais um título, mais uma forma de reverenciar o Criador, o Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é santo, não porque também é outra pessoa. Nós temos um Deus que ele é um, ele se fez homem e o seu Espírito está derramado em todos os corações de seus genuínos filhos. Fique com essa palavra e se torne um com Deus e ande na luz do Evangelho.
e receba agora o poder de ser feito filho, filha de Deus. E que a paz esteja com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.